Bom, pessoal, boa noite. Nós resolvemos fazer mais 2 encontros, mais ou menos, sobre TCC, né? Lembrando que a data para a entrega é dia 1º, né? Dia 1º de outubro. A entrega da monografia. Tá certo? E eu coloquei no grupo de vocês tanto o modelo de monografia, como também agora, que eu coloquei por último, foi o modelo de apresentação. Então, o modelo disponível é aquele lá mesmo, viu? Assim, tem algumas pessoas que estão mandando para mim e eu vou corrigindo. Eu sei que às vezes pode demorar, né? Porque além de estar ministrando outras aulas, né? Para outras turmas, eu também sou estudante, né? Também sou estudante mestrado. Também às vezes fica puxado para mim, mas eu sempre, na medida do possível, tento responder. Caso eu não responda, mande novamente. Fale, pergunte. Professor, você olhou o meu trabalho? Tá certo? Eu sempre tento responder a todos. Tá certo? Então, esse momento é mais para tirar dúvidas e para mostrar o modelo de apresentação. Tá certo? E lembrar a vocês que a monografia será apresentada. Ainda vamos decidir como serão as apresentações. Se ainda será nesse ano, né, ou no início do próximo. A gente ainda está vendo ainda. Se for no final do ano para o início do próximo ano, será aqui na FACAP, aqui no Polo de Campo Maior, né? A apresentação. Né? Então, vai ser marcadas as datas para cada polo. Isso se tiver já tudo disponível, né? As aulas, os encontros, né? Presenciais. Se não, pode ser ainda pode ser ainda à distância, né? Mas tudo indica que será presencial. Tá certo? Alguma pergunta sobre a apresentação? Antes de a gente iniciar aqui novamente. É assim, o modelo disponível ele já está só no ponto de você preencher o seu projeto, né? Se ficar alguma dúvida sobre alguma etapa, né, da monografia, vocês podem entrar em contato comigo ou vocês podem falar aí novamente, falar aí comigo, né? Vocês podem abrir o microfone e falar sobre alguma etapa, né, que esteja em dúvida. Certo? Então, ao terminarem o trabalho, vocês, primeiramente, após a minha correção, vocês irão entregar as vias
né, para a coordenação do polo de vocês. Vocês têm que entregar lá. E outra coisa, não coloquem plágio. Tem muita gente ainda que já ainda está mandando trabalho com plágio, esperando que passe por mim o plágio. Acho que é assim, vai que cola, né? Mas se passar por mim, pode ser que o professor que irá também avaliar o seu trabalho não passe. E aí você pode ser prejudicado por isso. Sabe, mas é culpa do professor que ele não viu. Não. O aluno sabe que o plágio é errado. Ele faz, às vezes, só para ver se passa. Tá certo? Então, é responsabilidade do aluno. Só que acontece se eu tiver plágio, for identificado plágio? Você irá fazer novamente. E será marcado outra apresentação, não sabe, talvez sem data prevista, para apresentar novamente. Certo? Não sei como é que eu fujo do plágio. Tem as aulas ainda. Principalmente as aulas de referencial teórico que a gente trabalhou lá no projeto. Para a gente produzir o capítulo 1, né, do trabalho. Tá bom? Então, as apresentações ainda vão ser marcadas. Mas com a entrega do trabalho até o dia 1º de outubro, para você fazer a apresentação, é muito fácil. Eu vou demonstrar aqui como é que você faz a montagem da apresentação. É bem simples. Eu coloquei o modelo lá para vocês, em forma de PowerPoint, né, no modelo PowerPoint, foi trabalhado. Deixa eu mostrar logo ele aqui. Assim, pessoal, está o pessoal de Boqueirão, né? Eu coloquei também o pessoal de Nossa Senhora de Nazaré e o pessoal de União. Essa aqui é a apresentação, é o modelo de apresentação. Ok? E terá o nome da faculdade, o curso de pedagogia, né? Tem o logo da faculdade. Tem um título da monografia, como se fosse a capa, né? Você coloca o título. Coloca o seu título aqui. E aqui você coloca o seu nome, autor ou autora, seu nome completo, e aqui o meu nome como orientador. E aqui embaixo a cidade e o ano. Essa é a capa do primeiro slide. O segundo slide, você vai colocar o problema de pesquisa. Aquele que a gente trabalhou no projeto que a gente incluiu na introdução da monografia. O que é o problema? É a pergunta ou as perguntas centrais do trabalho. Isso é só as perguntas, sim. Você copia lá. Por exemplo, você vai lá no seu trabalho, copia e cola aqui. Aí, professor, como é que eu apresento? Você, primeiramente, né? Claro que você dá bom dia, né? Ou boa tarde, né? Fala do seu título, da monografia. Então, primeiramente, você agradece, né? A presença do componente da banca. Você fala o título da monografia, né? O seu nome e o nome do orientador. Aí a pessoa vai e passa o slide. Aí você começa pela questão problema. Eu só leio. Na maioria das vezes é só ler. Se você quiser complementar um pouco depois das falas, depois da leitura, é bom também. Por exemplo, o meu problema é, eu vou
Agora, por exemplo, quais as contribuições que a tecnologia pode trazer para o ensino-aprendizagem. Então, essa é uma das minhas questões de problema. Aí você pede para passar o slide. A justificativa. Você vai lá na sua introdução, você pega a justificativa que você fez e cola aqui. É só isso, só. Você lê, né, você apresenta, mostrando que ao trabalho de pesquisa, justifica-se dessa maneira. Né? Você lê a sua justificativa. Se for possível, complementar algumas coisas com suas palavras. Só como é que eu vou fazer isso? Não, se você fez o trabalho, você sabe falar sobre ele. E você tem um slide para você ler. Você não vai decorar. Certo? Terminou a justificativa, você já passa para os objetivos. Você fala, esses aqui são os objetivos, iniciando com o objetivo geral. O objetivo geral é analisar a importância das tecnologias no ensino-aprendizagem. E esses, no outro slide, são os objetivos específicos. Você pode colocar, já está no ponto, só digitar. Verificar um abaixo do outro. Cada um fez 3 objetivos, é só você colocar aqui um, né, um abaixo do outro. Ah, professor, mas lá na introdução, na monografia, você pediu para fazer o texto corrido, né? Mas na apresentação não, ele fica assim, com tópicos. Você vai falar, os objetivos específicos são verificar, observar ou identificar, né, as contribuições das tecnologias. Então, cada um tem o seu objetivo específico e cada um tem o seu objetivo geral. Você só copia aqui. Referencial teórico. Aqui você tem que detalhar um pouco mais. Como assim, professor? Aqui o capítulo 1. Então, você vai colocar o título do seu capítulo 1 aqui. O título do seu capítulo. Então, você tem que argumentar, né? Ó, o referencial teórico inicia com o capítulo 1, com o título Contexto Histórico sobre as Tecnologias na Educação. Nesse capítulo, eu vou abordar, né, um pequeno contexto histórico da inclusão das tecnologias na educação, desde os anos de 1970 até os dias atuais. Entendeu? Então, professor, eu tenho que fazer isso? Tem sim, porque você tem que demonstrar o mínimo de conhecimento, né? Se você fez o trabalho, você sabe falar o que tem naquele capítulo. Aí você fala também que o primeiro capítulo é dividido no tópico 1.1. Né? Aí você coloca o título, o subtítulo, né, do capítulo 1. Aí alguns fizeram o tanto de que você colocou 1.1, 1.2, 1.3, você coloca todos os tópicos aqui. Então, o tópico 1.1, ele vai abordar isso e aquilo. O tópico 1.2, ele vai abordar isso. O tópico 3 vai abordar a formação do professor. No 1.4, cada divisão, você coloca um aqui abaixo do outro. A pessoa não cabe, coloca em outro slide. Certo? Então, já que é uma pesquisa bibliográfica, e não é uma pesquisa de campo, porque assim, se fosse uma pesquisa de campo,
você ia dar ênfase aos resultados, né? Ao campo, demonstrar no slide como foi o campo. Já que é uma pesquisa somente de referencial teórico, né, bibliográfica, vocês irão falar bem nesse quesito. Né? Falar bem que eu diga é falar pouco, né, sendo objetivo, mas sendo claro também. Então, o capítulo 1 vai abordar isso, e ele é dividido em 1.1, que ele aborda isso, 1.2, que ele aborda isso, 1.3, que ele aborda isso. Demonstrar segurança. Teve uma apresentação que teve aqui na FACAP, a turma da pedagogia A. Eu fui orientador. Teve uma aluna, e a nota dela foi 10 pela apresentação também, né? Por quê? Porque ela, na parte do referencial teórico, onde não precisava tanta ênfase, ela nem olhava para o slide, porque ela já sabia do que se tratava cada tópico do trabalho. E outra dica, você pode colocar aqui, ó, no título do capítulo 1, você colocou o seu título, né? E aqui no meio, você pode colocar um pequeno texto lá do capítulo. Ou uma citação direta que tem tudo a ver com o capítulo. Aí você pode ler e explicar. Certo? Então, no capítulo 1, antes do tópico 1.1, tem uma citação de um autor que fala basicamente o que se trata o início do capítulo. Então, eu copio e colo aqui a citação do autor. Então, você fala, no capítulo 1 tem fala sobre isso, né? Sobre o contexto histórico, por exemplo, das tecnologias na educação, e eu coloquei uma citação de autor tal, que ele fala isso. Aí você lê e explica. No 1.1, você pode colocar uma citação ou um pequeno trecho, uma pequena parte do texto. Pequena que eu digo, pequena mesmo. Um parágrafo, ou menos. E no 1.2, e assim por diante. E no 1.3. Isso não vai caber, então você coloca, né? Você coloca outro slide. Faz outro slide, coloca referencial teórico e continuação do 1.3, 1.4. Certo? Então, vocês vão dar ênfase a essa parte. Alguém falou? Oi. Olha, esse slide a gente vai ter de montar ele já, levar feito num pendrive, é isso? Isso. Aliás, na apresentação, sim. No momento da entrega da monografia, não. Tá certo? Se quiser colocar a pergunta no chat, seu áudio tá falhando. Já é isso. Então, assim, a apresentação ela é feita após a entrega da monografia. Né? Vocês vão entregar para o pessoal aí, né? As cópias, a coordenação. São 3 cópias. Uma para mim e uma para cada professor. Para o professor ter um tempo, né, de leitura. Quem vai avaliar o seu trabalho. E será marcado ainda a apresentação. Quando for marcada a apresentação, vai ter um tempo ainda para você montar a sua apresentação, que é esse modelo que eu coloquei lá. A pessoa, mas eu não gostei do layout, né, chamado design do slide, né? Então você pode mudar.
Só que não pode colocar muita coisa chamativa. Por exemplo, o fundo preto com a letra branca, desenhos, coisas que atrapalham o slide. Eu sempre, quando eu vou fazer minhas apresentações, é o slide simples. O fundo branco com a letra preta. Sempre que não seja muito chamativo. Então, esse aqui, ele está simples, ele tem os detalhes bonitos, né? Mas ele está simples. Tem umas pessoas que botam preto, botam roxo, botam vermelho, uma cor muito forte, verde. Isso não pode. Isso atrapalha mais do que ajuda. Coloca animações nas letras, não coloque. Bem simples mesmo. O que interessa é o conteúdo, não os slides em si, né? O conteúdo que está nele, que seja compreensível. Então, terminou aqui de colocar, né, de fazer o referencial teórico, né? Você pode copiar e colar, porque o trabalho é seu. Você pode ir copiando e colando aqui pequenos trechos. Não vai encher de texto também. Por exemplo, às vezes a pessoa enche um slide todinho de texto. Aí passa e fica olhando e lendo. Isso aí cansa quem está assistindo seu trabalho. O certo seria pequenos trechos, só para te lembrar do que se trata o capítulo. Uma citação pequena, que tem tudo a ver com a sua temática. Em cada etapa dessa aqui, você coloca um trechozinho pequeno ou uma citação direta de algum autor que tem tudo a ver com o tópico que você irá falar. Tá certo? Tem gente que só lê, né? Por exemplo, eu participei de uma banca que o aluno, ele só leu o trabalho. Ele tirou nota boa, porque o trabalho dele estava tão bom que a apresentação nem precisou ser tão perfeita. Não se preocupe, é como se fosse um seminário isso. Vocês estão acostumados a fazer seminário, né? É como se fosse um seminário. Tem seminário que é até pior. E a apresentação é como você pode encarar uma apresentação simples. Tá certo? Se você fez o trabalho, você tem toda a propriedade de falar. Depois, você vai falar sobre a metodologia. Bem simples aqui. No caso, se fosse um trabalho de campo, aí você tinha que apresentar o nome dos sujeitos da pesquisa, onde era, você ia falar sobre o local da pesquisa, você ia falar dos instrumentos que você utilizou, entrevista ou questionário, ia ser bem mais complicado. O trabalho bibliográfico ele é mais fácil, porque você não vai a campo. Quando você vai a campo, você tem que analisar o campo. E por aí umas 10 a 15 laudas só de análise. Vocês, devido à pandemia, vão ficar fora desse trabalho, né? Mas um trabalho recompensador. Né? Dependendo da pesquisa, você tira um 10, né? Mas já que a pandemia não proporcionou isso para a gente, um trabalho bibliográfico pode ser aceito, né, nessas condições. Então, você vai falar que é uma pesquisa qualitativa, né? E uma pesquisa bibliográfica. E aqui, você pode colocar o nome dos autores que você pesquisou. Então, você, além de colocar assim, uma pesquisa qualitativa, né? Bibliográfica, com a utilização de livros, revistas, artigos científicos, com a colaboração de autores tal, como Soares,
como Souza, como Silva. Aí depende do cada nome do autor, né? Que sempre é o último nome. Você pode se colocar o nome dos autores aqui, se quiser também colocar o ano de cada publicação deles, né? A metodologia é simples demais, né? Na pesquisa bibliográfica. Na maioria das vezes, eu coloquei uma seção separada aqui, mas tem alguns trabalhos que a metodologia é tão pequena que as pessoas, que o autor coloca na introdução. Tá certo? A gente fez uma seção separada só para ficar bem mais organizadinho. Tá bom? O referencial teórico é difícil, mas se fosse uma pesquisa de campo, você tinha que analisar, por exemplo, você fez uma entrevista com 15, com 10 professores, vamos dizer 5 professores, para dizer que é muito, com 10 questões cada. Você tem que analisar cada questão, são 10 análises, e entre essas análises você tem que procurar autores que encaixam com as respostas de cada pergunta. Então, isso aí daria mais trabalho, né, que é a análise das entrevistas. Já que é uma pesquisa bibliográfica, não precisa disso. Então, a metodologia é bem simples, né? Aqui você não vai perder tempo na apresentação. O tempo que você levará vai ser aqui no referencial teórico, né? Então, tente falar um pouco bem sobre o seu trabalho. Então, não vai ser o quê? Vai ser 10 a 15 minutos no máximo a apresentação. E aqui é a conclusão. Né? Então, faltou... depois, pessoal. Faltou esse tópico aqui. Eu não me atentei em colocar, mas eu coloquei agora. Qualquer coisa vocês coloquem aí, ou então eu mando novamente para vocês no grupo. E logo após a conclusão, ou considerações finais, então aqui na conclusão, depois eu explico a referência. Na conclusão, você coloca, vamos dizer assim, 1 ou 2 parágrafos. A pessoa mas não vai caber, então você coloca outro slide, com conclusão também. O nome conclusão aqui. Então você coloca 1 ou 2 parágrafos, ou 3, depende de cada conclusão, falando sobre os resultados do seu trabalho biográfico, né? Quais foram os resultados? Se for o lúdico realmente, de acordo com os autores, ele melhora o ensino-aprendizagem. Então, cada um vai ter sua conclusão, né? Então, você pode copiar lá e fazer a leitura aqui e explicar um pouco, né, sobre o fechamento do seu trabalho. É só copiar e colar, não tem problema nenhum. Aqui nas referências, a pessoa, então, eu vou ter que pegar todas as minhas referências, são 20 referências, 20 autores ou mais que eu coloquei no meu trabalho. Eu coloco todos aqui? Não, você seleciona só uns 5. Aí você coloca aqui. Esses aqui são alguns de minhas referências. Aí você cola aqui também. Tá certo? E aqui eu coloquei obrigada, mas aí vocês que... Obrigado ou obrigado. Né? Tá certo? Então você fecha aqui o seu trabalho. Termina ele. Então esses são os slides da apresentação.
Aqui no máximo deu o que? Deu 12. Você tem alguns trabalhos que dão 20 para lá, então são 20 minutos a meia hora, tem apresentações. Mas aí, essa apresentação aqui, eu acho que não passa de 10 minutos cada um. Então é bem rápido, porque é uma pesquisa bibliográfica. Tá certo? Alguma pergunta? Sobre a apresentação. Teve pessoas que me procuraram sobre aquela primeira atividade ainda, se eu não me engano. Não sei se... Né? Quem ainda não fez, ainda pode fazer, né? Me procurar, né? E falar comigo, pode ser no privado, viu? Dá certo. Estou ouvindo nada aí. Tá certo? Então, essa apresentação, a entrega ainda vai ser mesmo, dia 1º de outubro. Tá certo? Vocês têm quase um mês ainda para a entrega. Qualquer coisa, vocês podem falar comigo ainda no privado. Tá certo? Ter paciência, às vezes a pessoa deixa para mandar em última hora, por exemplo. Manda hoje, manda à tarde e já quer a resposta da mesma tarde. Né? Então tem que ter um pouco de paciência, né? Também, vem do lado também do professor, né? Mas eu sempre tento responder, né, o mais breve possível. Tá certo? Então, quem tiver perguntas, podem falar por aqui, ou então a gente pode finalizar e vocês podem me procurar pelo, pelo WhatsApp. Mas eu ainda vou marcar mais uma aula ainda falando sobre a monografia em si mesmo, algumas dúvidas. Eu quero que vocês anotem as dúvidas, que na próxima semana, talvez a gente já marque outra aula só para a gente conversar sobre algumas dúvidas. Quem tiver dúvidas, é bom tirar logo. Vocês podem perguntar na aula, ou então pode perguntar mesmo no WhatsApp. Tá certo? Ok? Então, o Zoom aqui está me dando 1 minuto e nós vamos finalizar por aqui. Tá certo?